Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Saúde. Essa é uma série de entrevistas com profissionais da saúde atuantes em diversas áreas, que vai falar um pouco sobre hábitos saudáveis, em quais situações recorrer a cada um desses profissionais, de que forma o trabalho multidisciplinar, ou seja, a atuação em conjunto de profissionais da saúde, pode ajudar as pessoas a manterem uma boa qualidade de vida através de uma rotina de hábitos saudáveis. A gente vai falar de prevenção, para a gente não ficar só remediando situações patológicas, fortalecendo assim a nossa saúde e nos guiando sempre na direção de um envelhecimento saudável. Começa agora o Papo de Saúde. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Papo de Saúde. Essa é a nossa segunda entrevista. Hoje a gente vai falar um pouco de psicologia, fisioterapia e psicossomática. A nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Regina Vaz e eu vou pedir para a Regina se apresentar para vocês para a gente poder começar com o nosso tema. Tudo bem, Regina? Tudo bem, Fabiana. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você por aceitar. Eu sou psicóloga clínica, eu tenho uma especialização em psicossomática, psicanalítica, pelo Instituto SEDES de São Paulo, e mestrado em psicanálise de família. A minha experiência é na clínica, em consultório particular, e também como professora e tutora em cursos presenciais, fora da pandemia, e online também. Ah, bacana. A gente pode até falar um pouquinho desses cursos também, o tema que eles costumam abordar, se você quiser falar um pouquinho aí para o pessoal. Olha, o curso online, junto com o PsiqueAD, né, que a gente tem um canal de cursos online, a gente trabalha com a introdução à psicossomática psicanalítica, e já fizemos, inclusive, um curso voltado para fisioterapeutas, né, de introdução à psicossomática. E nesse portal a gente também trabalha com grupos de estudo e normalmente voltado à psicossomática, fazendo relação entre as profissões e também a consideração sobre psicossomática em vários aspectos. Perfeito. Eu estava presente em uma das turmas de psicossomática específicas para fisioterapia. Foi um curso muito legal porque focou na nossa área. Então, todos os profissionais da saúde, né, que perceberem a necessidade de entender melhor sobre esse assunto, podem fazer esse curso. E quando a gente focou isso para fisioterapia, a gente pôde perceber o quanto isso faz diferença na prática clínica, né? Então, aí, para quem não sabe ainda o que é psicossomática, a gente vai falar nessa entrevista, a gente vai esclarecer esse conceito, mas a psicossomática, ela está muito presente na fisioterapia, principalmente quando a gente pensa na dor. Então, a gente vai poder explorar um pouco o que é dor psicossomática, de que forma ela se manifesta, para as pessoas poderem entender. Mas antes disso, só para você explicar um pouquinho também para as pessoas em quais áreas a psicologia pode estar presente, né? Porque muitas vezes a gente indica para as pessoas, tenham hábitos saudáveis, cuidem da sua saúde física, da sua saúde mental, mas muita gente não sabe em que momento procurar, quem que pode ser atendida na psicologia. Então, se você puder falar sobre isso, sobre essas áreas, acho bastante interessante. Olha, a psicologia, um psicólogo pode atuar em diversas áreas, né? Tá. Dentre elas, a clínica, a famosa área empresarial, que a gente fala, né? A hospitalar, a área jurídica, que é uma área até mais recente na psicologia, mas que está crescendo muito, a área educacional e onde o psicólogo pode estar inserido, e sempre, cada área tem um corpo de conhecimentos para estudar a respeito da subjetividade humana e do comportamento humano em geral. Tá, tanto na dimensão individual, como na dimensão nossa relacional, de grupos. Tá, legal.
Então, assim como a gente viu na primeira entrevista desse quadro Papo de Saúde com a nutricionista Bárbara Romano, essas profissões atuam em muitas áreas e que muita gente às vezes nem sabe, né? Então, acho importante porque tem gente que às vezes está inserido em alguma dessas áreas e nem imaginaria que poderia contar com o auxílio de uma psicóloga ou de um psicólogo para te ajudar em alguma determinada condição, né? E no seu consultório, qual tipo de paciente você costuma receber? Assim, as queixas principais que chegam até você? Olha, normalmente a clínica hoje da psicologia e da psicanálise, que eu tenho também, né, uma inserção na psicanálise, que é uma linha, né, de trabalho. O que a gente tem visto muito na clínica são manifestações que envolvem, por exemplo, angústias, ansiedades, depressões, né? Dificuldades com algum comportamento, por exemplo, como as compulsões, né? As compulsões gerais, como a gente fala, compulsão por comprar muito, ou por beber muito, ou por fumar muito, né? Isso envolve. E que são condições, e também as configurações, vamos dizer, somáticas, né? De dores, como você falou, também chegam ao consultório para que a gente possa compreender de que maneira o aspecto emocional pode estar envolvido nessas situações todas. Perfeito. Em relação a compulsões, até uma compulsão alimentar, por exemplo. Também uma compulsão alimentar, sem dúvida. Isso é uma coisa que acaba até aparecendo também na fisioterapia. Então, por exemplo, um paciente com compulsão alimentar que apresenta um quadro de obesidade, esse quadro de obesidade, além de gerar um processo inflamatório no corpo todo, ele pode gerar alterações nas articulações, desgastes e também dor, mas não necessariamente uma dor psicossomática, e aí já entraria uma grande necessidade de um trabalho em conjunto, por exemplo, de fisioterapia, nutrição e psicologia, né? Não teria como separar essas três coisas para ter um tratamento bem sucedido. Então, não é só na dor psicossomática que a gente poderia ver a relação e o trabalho multidisciplinar da psicologia com a física. Exatamente. E também achei interessante que você falou sobre você trabalhar na linha da psicanálise. Então, quando a gente indica um paciente para fazer terapia, acompanhamento com um psicólogo, não necessariamente um profissional vai seguir a mesma linha que o outro, não é tudo igual fazer terapia. Então, se você puder falar só o nome assim das principais linhas que existem. Sim, veja, a gente tem uma abordagem que é a psicanálise, tem uma abordagem que é a terapia cognitivo-comportamental, tem uma abordagem, por exemplo, na base da Gestalt terapia, né? Tem uma abordagem que a gente chama centrada na pessoa e que todas essas têm todo um corpo de conhecimentos e muitas vezes de técnicas, na medida da forma como elas compreendem, justamente isso que eu falei, como a gente pode pensar a subjetividade e o comportamento humano. Tá? Cada uma vai tentar compreender isso, né, a partir desse corpo de conhecimento. Perfeito. Eu acho que agora a gente pode esclarecer, então, que a gente já falou várias vezes psicossomática. Então, como você é especialista nessa área, trabalha com a psicanálise, se você puder explicar, assim, de um jeito que as pessoas possam entender o que seria psicossomático, porque ela pode ser não só a dor, mas muitas vezes a gente fala, esse sintoma físico, independente se for dor ou outro sintoma físico, é psicossomático. O que é isso? Olha, se a gente for pensar que o psicossomático é um corpo de conhecimentos, a gente vai dizer assim, é um grupo de
autores que há muito tempo, ao longo da história da psicologia, da medicina, de tudo, vem estudando e tentando compreender as relações entre o que é psíquico e o que é somático. Por isso o termo psicossomático. É como se eles quisessem fazer uma ligação justamente, né, entre o que é só físico, que era exclusivamente da área da medicina, né, e o que é até psíquico, que virou da área da psicologia, por exemplo, né, ou da psicanálise. Então, a tentativa desses autores e desses estudiosos era compreender quando e por que alguns eventos abarcam tanto as questões físicas como as questões psíquicas, estão envolvidos. Eles queriam exatamente estabelecer essas relações, não como causa de um e de outro, tá? Não como o psíquico causando alguma coisa no somático, mas justamente compreender como que eles estavam juntos. Muitos autores, Fabiana, começaram a observar isso ao longo da história, né? Começaram a observar que alguns eventos, algumas doenças físicas e alguns eventos físicos, na história e na própria anamnese, a pessoa acabava citando ou comentando questões e situações que tinham muito mais a ver com as situações emocionais que ela viveu. E aí eles foram estabelecendo correlações. As primeiras pesquisas estabeleceram. Então, correlação é um tipo de pesquisa que você determina. Quando tem um evento, tem outro. Então, por exemplo, isso aconteceu com as questões respiratórias, como a asma, algumas questões, né, físicas também das alergias, e eles começaram a estabelecer, não, olha, aqui quando acontece isso, tem fatores emocionais ou dificuldades emocionais, tá? Hoje, a psicossomática trabalha um pouco diferente com a perspectiva. Hoje a gente já não separa mais, a gente só usa esse termo psicossomático para falar sobre um estudo que faz essas relações. Porque nós somos psicossomáticos, né? Nós temos o psíquico e o somático juntos, sempre. Em alguns momentos, em algumas condições, esse equilíbrio entre o psíquico e o somático fica alterado. E aí é que a gente começa a pensar numa possível doença ou num possível desequilíbrio que possa estar acontecendo. Nossa, perfeito. Acho que foi muito esclarecedor. E acredito que cada vez mais as áreas da saúde como um todo, né, estão percebendo a necessidade de parar de separar as duas coisas, né? O que acontece muito, e isso está mudando agora, é tratar uma coisa separada da outra, e é inviável, porque o nosso corpo, ele é um só, né? Tanto, às vezes até no próprio corpo a gente vê muito isso na área da fisioterapia. Então, você está tratando alguma disfunção no joelho, vamos supor, que é uma articulação. A gente não pode enxergar a pessoa como um joelho. A gente tem que entender que todo o resto do corpo dela vai ter uma alteração no joelho e a gente tem que fazer aquele sistema inteiro entrar em equilíbrio. E é a mesma coisa do que você estava falando, de essas alterações da psique. Como que a gente vai desmembrar isso para o que pode estar sendo notado como sintoma, né, como somático? Não tem como. E aí que eu acho que veio essa grande necessidade da gente estudar isso, mas não é todo o curso de graduação, por exemplo, que aborda esse tipo de raciocínio, tá? Às vezes até porque seja tanta coisa, né, para ser falada, que isso acaba ficando mais para as especializações ou para os cursos. Mas na área em que eu atuo, como a gente atende muitas pessoas com dores crônicas, que são aquelas dores que duram bastante tempo, né? Acabou sendo uma necessidade para continuar atendendo, entender melhor um pouquinho sobre o significado disso e de que forma a gente pode orientar nossos pacientes a buscar entender essa questão psíquica para poder melhorar do sintoma físico.
Então, agora eu queria pedir para você especificar um pouco essa questão da psicossomática para dor crônica. Então, de que forma que a gente pode explicar o que seria uma dor psicossomática? Porque quando a gente fala disso, muita gente pensa, então é uma dor psicológica, é uma dor que não existe, porque ela é da minha cabeça. Será que é isso? Queria que você explicasse. Não, em absoluto. O sofrimento de quem tem uma dor crônica é muito grande e é absolutamente real. Aquela pessoa está com dor, né? O que está ali presente é um evento físico acontecendo. A questão é que, é como você falou, a complexidade do adoecimento humano, a gente não está acostumado a trabalhar, né? Sim. Como uma questão multifatorial, por exemplo, em termos de etiologia, né, de causa. E é bem como você disse, Fabiana, como é que a gente vai separar, então, o que é psíquico daquele evento, se nós somos um todo, né, funcionando ao mesmo tempo? Sim. Então, na verdade, quando a gente fala de dor crônica, eu não vou trazer uma coisa específica do tratamento, mas eu vou dar uma ideia para a gente tentar chegar nessa compreensão. Claro. Quando a gente está vivendo, a gente sofre muitas... a vida, né? Na vida, a gente tem muitas excitações, ou seja, muitas coisas que nos afetam, e muitas coisas que nos deixam tristes, ou nos deixam com raiva, ou nos deixam felizes demais, enfim. São as grandes emoções que a gente tem todo o tempo. E a gente está acostumado com isso, por quê? Porque a gente consegue, de uma certa maneira, e isso quem faz é o psiquismo, né? A gente consegue dar um escoamento para essas afetações todas que a gente tem todo dia, toda hora. Tá? Então, o que a gente está acostumado? Então, a gente tem um dia estressante, a gente acaba criando formas de lidar com isso, né? Desde um exercício, uma meditação que você faça, né? Uma coisa que ajude você a lidar com essa coisa que fica um pouco demais, né? Tá. No todo dia. E também com recursos psíquicos que a gente tem para fazer isso. Então, normalmente, a gente faz uma descarga disso tudo que nos afeta todo dia por 3 vias principais. Tá. A via somática, a gente está muito acostumado a falar, eu tive um estresse, tive uma dor de cabeça, tive um estresse, fiquei gripada. As pessoas já estão acostumadas a falar isso, né? E por que não? Tive um estresse e tive uma dor, né? Então, a gente tem uma via de descarga que pode ser do corpo mesmo, do corpo físico, né? E uma via pelo comportamento, que é aquele que eu falei, a gente pode comer mais naquele dia, a gente pode beber mais, a gente pode comprar mais, né? Então, tem a do comportamento e tem a psíquica, que são outras vias que nos permitem também elaborar tudo que for um excesso para a gente, né? Só que a via psíquica, normalmente, ela vem acompanhada de algumas restrições, por exemplo, a gente sabe disso, a gente não pode rir em qualquer lugar, então a gente também não pode sentir determinados sentimentos se isso for de alguma forma proibido ou reprimido, e isso tem muito a ver com a questão familiar, né? A nossa cultura familiar faz isso, a nossa cultura geral do momento histórico que a gente está vivendo, hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito forte uma ideia de que é muito ruim ficar triste. Tá. Não é? Sim, sim. Isso é conhecido de todo mundo, porque a gente precisa estar bem, a gente precisa aparecer bem, né? Mostrar em todos os lugares possíveis. Exatamente, mostrar, né, nas redes sociais e tudo mais. Então, a gente está vivendo uma forte interferência da cultura de hoje que determina na gente uma certa proibição de ficar triste. Tá? Então, por exemplo, se eu estou triste, se algo me aconteceu e me deixou triste, isso é muito quase inconsciente, sabe? A gente não tem a consciência, não posso ficar triste, mas isso está atuando na gente o tempo todo. Então, eu naturalmente, a minha tristeza eu vou ter que colocar em algum lugar
que não vai ter a expressão adequada para escoar, para resolver, para passar por ela, para melhorar, enfim. Então, isso é um exemplo bem simplificado de que algumas emoções a gente pode vivenciar de uma forma a não elaborar, a não encaminhar elas para descarregar mesmo, para acabar com ela e tudo. Então, uma das formas pode ser esse tipo de eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar que eu estou triste, eu não posso... Isso é um exemplo que eu estou dando, né, bem banal. Não necessariamente tem a ver com a dor física, eu quero deixar claro. Não necessariamente é essa emoção que está envolvida, mas é um exemplo de como eu posso, então, o meu aparelho psíquico, a minha forma, o meu corpo mesmo, como é que ele vai escoar isso? Então, ele vai por outras vias, ele vai pela via somática, por exemplo. E aí pode ocasionar uma dor de cabeça, pode ocasionar uma dor física da área, por exemplo, da fisioterapia, né? O que eu quero dizer é que a forma como a gente tenta elaborar tudo que nos afeta vai determinar um evento que possa acontecer nessa elaboração. Quanto mais psíquico a gente consiga levar essa elaboração com pensamentos, né, e representações que a gente tem, menos a gente atinge o corpo com isso. Nossa, perfeito. Então, seria a atuação da psicóloga ou do psicólogo que iria ajudar esses pacientes a levar essa elaboração pro psíquico e não deixá-la ser descarregada de outra forma que possa ser prejudicial ao corpo, ao sistema dela. É isso? Isso. É mais ou menos por aí. A psicologia tem ferramentas, né, que promovem o autoconhecimento. Então, na medida em que eu posso me observar, reconhecer o que está acontecendo com isso, só o ser humano tem essa capacidade de poder falar dele mesmo, né? Da gente poder virar e falar, eu estou sentindo, né, tristeza. Então, quando você consegue fazer um trabalho de reaproximação, né, nessa capacidade reflexiva, o que será que está acontecendo comigo? O que será que eu estou sentindo? Destravando alguns bloqueios, né, nessas emoções. Então, quanto mais consciência eu tiver, melhor eu posso encaminhar de uma maneira positiva, né, para que isso possa ser solucionado. A terapia tem, com certeza, recursos que nos ajudam a fazer isso. Eu acho que essa questão do consciente é muito importante, né, porque tem muita gente que às vezes pensa, se algo é inconsciente, é impossível que eu tenha acesso àquilo para poder mudar. E pelo que você acabou de falar, não é. A terapia pode te ajudar a tirar aquelas coisas que estão inconscientes e talvez bloqueadas e causando sintomas no seu corpo e trazer para a consciência para poderem ser elaboradas e representadas e tudo mais e evitar ou até tratar algum sintoma que já exista. Isso. Né? Eu acho que isso é assim, puramente a realidade do que a gente tem visto na clínica fisioterapêutica, principalmente com os pacientes de dor crônica. E essa necessidade, assim, tem que estar esclarecida para as pessoas. Porque você tratar apenas o sintoma, sem tratar a raiz do problema, não vai chegar no lugar que você quer. Que o que geralmente esses pacientes querem? Parar de sentir dor, né? Esse é o grande objetivo. Mas será que parar de sentir dor é só tratar aquele músculo que está ali tenso, causando uma dor no lugar ou uma dor irradiada? Será que a gente não precisa pensar um pouquinho mais fundo, né? E é o que você mesma falou. Às vezes a gente tem condições de identificar, por exemplo, tive um dia estressante, isso me deixou com o sistema imunológico mais abalado e aí eu estava mais aberta a pegar uma gripe, por exemplo. A gente já consegue fazer esse raciocínio. Ou tive uma dor de cabeça depois de um dia muito cansativo. Mas a gente tem que transferir esse mesmo raciocínio
para as questões de será que eu não posso me deixar sentir ou a tristeza que você deu de exemplo, ou qualquer outro sentimento que venha de situações do meu dia a dia, para que aquilo não se manifeste, porque para algum lugar vai, né? Não tem mágica. É isso mesmo. Tem que ser. Tem que ser, né? Isso que você estava falando, Fabiana, eu queria só pontuar. Na verdade, o trabalho, por exemplo, que vocês fazem na fisioterapia, ele é fundamental para cuidar desse evento que está acontecendo. A questão é justamente a gente poder trabalhar em conjunto, levando em conta essa complexidade do adoecimento, né? Que não é só, por exemplo, não é só todo o corpo de conhecimentos da fisioterapia vai ajudar com certeza, né? Agora, se esse evento está também imbricado com uma outra situação, que tem a ver, vamos dizer, com a forma como eu elaboro as minhas emoções, a tua técnica não vai chegar nisso. Sim, essa é a importância do trabalho conjunto dos profissionais, né? E é importante que a gente caminhe com esse raciocínio de unificar o ser humano em todos os seus aspectos, né? E não de separar ele em blocos de conhecimento, né? Exatamente. É fundamental entender aquela palavrinha mágica que a gente já falou na outra entrevista, que a gente é um ser biopsicossocial. Nós somos o nosso corpo físico e a maneira como ele está atualmente, nós somos a relação que a gente tem com a nossa família, como é a nossa casa, o nosso trabalho e a sociedade, né, que já é uma coisa mais macro. Né, a própria cultura que você estava falando é uma coisa grande, não é uma cultura sua, da sua família. Né? Isso, do nível do social mesmo. Sim. E hoje em dia, Fabiana, é interessante pensar que a gente está agregando, e muitos estudiosos estão agregando, nesse biopsicossocial, a gente está agregando o ecológico, porque é a nossa relação com a natureza também, com todos os ecossistemas, né, que nos interferem, e todos esses estudos, falando de aquecimento global e tudo, tem uma interferência, a gente acha que está lá, né, então é tudo isso, a gente precisa integrar tudo isso mesmo. Nossa, maravilhosa essa consideração. Os estudos estão caminhando para isso mesmo, essa dimensão também tem que ser levada em conta, né? Com certeza, às vezes a gente acha que a gente não faz parte, mas é o mundo que a gente vive, então sim, vai afetar no nosso corpo e na nossa saúde, né? Então, acho que ficou bem claro para as pessoas que sofrem desse tipo de condição que a gente precisa desse trabalho em conjunto, né? E a gente tem que entender que se talvez uma técnica isolada, seja da físio, né, ou da psicologia, não vai resolver o problema, por que não? Né? Tem muito preconceito por trás, né? Ou uma trava, às vezes, de falar, então eu vou fazer terapia, nossa, eu sou louco. Não tem nada a ver com isso, acho que isso tem que ficar muito claro. Sim. Né? Na minha opinião, todas as pessoas que estão vivas deveriam fazer terapia. Eu sou suspeita para falar. Sim, porque não tem como, né? A terapia está aí para ajudar a gente a se autoconhecer, a se libertar de algumas coisas que podem estar nos travando e entender também que uma dor de, sei lá, acabei de torcer o pé e tá doendo, é muito diferente de uma dor crônica, né? Então a abordagem também tem que ser diferente, a gente não pode ficar preso só naquela dor física. E muitas vezes a gente não sabe se aquela dor ela tá presa só na questão psicológica ou se ela já tem uma alteração fisiológica, aquilo que a gente estava conversando antes da entrevista. Então, pode ser sim que uma dor tenha tido início psicológico, vamos chamar dessa forma, e ali não tinha uma alteração fisiológica. Fisiológica é quando o corpo está funcionando fisicamente de uma maneira perfeita, e quando altera essa questão fisiológica é porque ele está patológico a partir daquele momento. Então pode ser que esse início de dor
cause sim uma alteração fisiológica. E muitas vezes a gente não vai saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e não necessariamente a gente precisa, desde que a gente possa tratar as duas coisas, né? Exatamente, Fabiana. Legal. E acho que disso a gente pode falar um pouquinho aí de como é importante cuidar também da saúde mental, porque a gente sabe que cada vez mais a população está se preocupando em cuidar da sua saúde física. Isso já é um avanço, porque há algum tempo atrás essa preocupação não existia. Né? Aí a gente passou por uma fase que a gente cuidava só do que já estava ruim, e a gente está entrando, eu acho, numa fase de se preocupar em prevenir coisas, o que eu acho essencial. Eu acho que esse é o único caminho, na verdade. E como o cuidado com a saúde mental entra nisso? Na prevenção ou mesmo no tratamento? Eu acho também super importante poder considerar a saúde mental como fazendo parte, né, da gente e que precisa de cuidado. A gente está muito acostumado, historicamente, a lidar um pouco com o tratamento das coisas, né? Depois que, então, a saúde mental, se tiver doente, daí a gente vai cuidar, né? E, na verdade, a gente sabe, é isso que eu falei, a psicoterapia, ela tem recursos que não necessariamente você pode utilizar só quando você estiver doente de alguma questão psíquica, né? Ou emocional, como a gente fala. O que a gente pode promover o tempo todo, Fabiana, e aí eu acho que não só a psicologia, mas eu acho que de uma forma geral a gente pode encontrar que é essa autoobservação. Isso é um fator preventivo muito legal. É você poder saber de você, saber identificar, se perceber, como é que você se sente diante das coisas, como que você responde a algumas situações. A gente atua, a gente vive, né? A gente não para pensar em como é que a gente responde às coisas. E aí, com o tempo, você vai fazendo um trabalho reflexivo e vai se percebendo e fala, nossa, mas eu respondo muito a uma situação assim, ou assado. O que será que acontece? De onde será que vem isso, né? E nesse autoconhecimento é que você vai cuidando, então, buscando ajuda, ou modificando, ou tem uma palavrinha que a gente usa muito, ressignificando aquilo que você achava, mudar o significado, para que você não responda mais da mesma maneira, afetivamente falando. Então, essa mudança afetiva pode promover a saúde mesmo mental, né, de uma pessoa. Perfeito, acho que isso é a chave, assim. Percebam o corpo de vocês e as reações e emoções. Isso vai desde ter uma atenção. Se você está ali no seu trabalho, você começa a ficar tudo tensionado. Saber perceber isso já pode ser um passo muito grande, porque aí você pode simplesmente parar de fazer. Exatamente. Isso é mágico, isso pode mudar a vida de uma pessoa. Até coisas mais complexas como, por que eu reajo assim a uma determinada situação, e será que toda vez que isso acontece eu reajo dessa maneira? Será que não tem uma forma melhor? Porque a gente sabe que tudo isso pode gerar não só sentimentos e sensações, isso vai gerar, por exemplo, uma adrenalina grande no nosso corpo, a gente vai liberar um monte de substâncias no corpo que também ajudam a desenvolver doenças sistêmicas, a desenvolver um estado inflamatório que você fica mais suscetível a ter outras doenças. Então, exatamente. São sempre, na verdade, coisas simples que a gente pode fazer a longo prazo para evitar esse tipo de situação, né? Seja fazer uma atividade física, ter o nosso plano alimentar, nos conhecermos melhor. Então, tudo isso, na verdade, é mais simples do que parece. E eu acho que é bem mais simples prevenir e ter uma vida assim a longo prazo do que pensar só no tratamento. Então, eu sou super a favor de mudar esse raciocínio mesmo.
E dentro disso que a gente estava conversando sobre as dores crônicas, eu diria, por exemplo, né, que quando um paciente vai, por exemplo, te procurar, né, procurar fisioterapia, ele pode começar a incluir, então, até a possibilidade de pensar em que momento será que essa dor apareceu, como é que eu estava naquele momento, não como causa, entende? Não é que aquilo causou, porque eu falei, é muito complexo, né? Multifatorial. Mas assim, vamos começar a incluir essa dimensão emocional que a gente reage emocionalmente a muitas coisas que nos acontecem. E, eventualmente, diante de uma dificuldade, esse escoamento, né, que eu falei, esse descarregar uma emoção, ele pode ficar perturbado. Então, apareceu uma dor, tá, mas e aí, quando será que foi, como é que eu estava, o que estava acontecendo na minha vida, isso é bem importante. Com certeza. Quando a gente faz a nossa anamnese, que para quem não sabe é como se fosse uma entrevista que a gente faz com os pacientes num primeiro contato, para conhecer a história dele, os fatores que podem estar envolvidos naquela condição que a gente vai tratar. A gente já direciona para esse raciocínio, mas isso não é uma coisa que é muito comum na físio. Muitas vezes a gente fica muito atento só à lesão, ao fator físico, mas muita gente não sabe responder. Quando a sua dor começou? Não faço a mínima ideia. E aí, às vezes, com o passar do tratamento, do acompanhamento, isso vai tendo algum insight, ou a pessoa sente alguma coisa e se lembra de alguma memória, e aí esse caminho vai esclarecendo. E quando tem o acompanhamento com psicólogos associados, a gente vê que isso acontece de uma maneira muito mais assertiva, incomparável. Isso mesmo. Isso mesmo. Regina, eu acho que a gente conseguiu esclarecer esses pontos principais e acho que é de extrema importância que cada vez mais isso faça parte da vida dos nossos pacientes e que esse trabalho multidisciplinar possa ajudar mesmo as pessoas, porque o nosso objetivo é sempre que os pacientes fiquem bem, né? Tenham uma boa qualidade de vida, paz de espírito e um corpo que esteja em funcionamento perfeito ou muito próximo disso. Você tem alguma consideração ou algo que ficou faltando? Não, gostaria de te agradecer só, foi muito legal o papo de saúde, foi muito bom e é muito gratificante ver uma profissional como você preocupada em fazer um trabalho interdisciplinar, né? Ou pelo menos levar essa consideração e fazer esse esclarecimento. Muito legal, Fabiana. Obrigada, eu que agradeço. Muito disso eu aprendi com você nos seus cursos, então é uma inspiração para mim. E depois eu vou deixar o seu contato nesse vídeo, se alguém tiver interesse em te procurar, seja para tirar uma dúvida ou para fazer claro. Estou à disposição. Legal. Brigadão, Regina. Vou encerrar aqui a nossa entrevista, então, e a gente se vê no próximo Papo de Saúde. Um beijo. Tchau.